Olá, meu nome é Vilmar Marques de Oliveira, sou presidente da Sociedade Brasileira de Mastologia Regional São Paulo e irei conversar com vocês nos próximos minutos sobre a cirurgia redutora de risco. Obviamente, quando nós pensamos em cirurgia redutora de risco, nós temos que escolher, determinar qual que é o grupo de mulheres que vão se beneficiar de tal procedimento, pois não é um procedimento inócuo, não é um procedimento que cabe a todas as pacientes, a todas as mulheres. Lembrando que o câncer de mama é uma neoplasia maligna muito prevalente, a que mais acomete o sexo feminino, mas entre os cânceres mamários, apenas 10% das mulheres vão ter esse câncer de forma geneticamente herdado. De 5 a 8% vão ser geneticamente herdados, vão ser aquelas que vão ter um gene herdado de sua mãe ou de seu pai, e que nós vamos considerar essa paciente de alto risco para o câncer de mama. E entre essas pacientes, nós temos aquelas que se enquadram na síndrome do câncer de mama ovário. Então, é a síndrome mama-ovário. Essas pacientes vão herdar os genes mutados BRCA1 ou BRCA2, que vão conferir a essas mulheres um risco de desenvolver o câncer de mama, que vai gerar ao redor de 50% a 80%. Quando nós pensamos num risco-vida que passa a tais cifras, essa paciente passa a ser uma candidata a realizar uma cirurgia redutora de risco. E o que consiste essa cirurgia redutora de risco? Nos dias atuais, consiste na remoção de toda a glândula mamária e a reconstrução desta mama, no mesmo tempo cirúrgico, com a utilização, normalmente, de um implante de silicone. Este método já vem sendo empregado há muitos anos, e uma das publicações clássicas foi feita por Lynn Hartmann, que é da Mayo Clinic, em 1999. O que ela observou? Ela observou que aquele grupo de mulheres de alto risco para o câncer de mama, que eram submetidas à mastectomia redutora de risco, tendo como controle um grupo de irmãs que não foram submetidas ao mesmo procedimento, apenas a conduta expectante e observacional, elas tiveram uma redução de risco do câncer de mama de 90%. Então, esses números são muito significativos. E isso começou a mudar a conduta dos cirurgiões oncológicos e dos mastologistas frente a essas pacientes de alto risco para câncer de mama, principalmente nas carreadoras da mutação do gene BRCA1 e BRCA2. Logo em seguida veio Timothy Rebeck, que fez uma publicação similar, agora com pacientes com mutação dos genes BRCA1 e BRCA2, e mostrou que essas pacientes, quando submetidas à mastectomia redutora de risco, elas tinham uma diminuição de risco também de 90%, número similar àqueles mostrado pela doutora Lynn Hartmann. Esses dois estudos clássicos, eles embasaram então a utilização da adenectomia profilática, visando a diminuição do risco da paciente vir a desenvolver o câncer de mama. Obviamente que nós estamos falando de estudos que mostram que essa paciente, ao ser submetida a este procedimento, ela vai ter uma diminuição de risco da doença. Ela não zera a sua possibilidade de doença, ela tem uma diminuição de risco que gira ao redor de 90%. Mas só recentemente, no ano de 2014, que foi publicado um estudo canadense, não é? Mostrando que esta diminuição de risco impactava na sobrevida destas mulheres. Então, com isso, veio selar a importância da mastectomia profilática, a mastectomia redutora de risco, que ela não só diminuía a possibilidade da paciente vir a ter a doença, como que, com essa publicação da doutora Metcalfe, você teria então agora uma redução, um ganho de sobrevida dessas pacientes que eram submetidas a esse procedimento. E quando nós fazemos esse procedimento, eu tenho que obrigatoriamente tirar o complexo areopapilar? Não. No estudo publicado por Lynn Hartmann já em 99, 89% das cirurgias realizadas foram cirurgias onde ela fazia a preservação do complexo areopapilar e mostrou, já naquela época, uma diminuição de risco de 90%. Então, o que nos interessa na cirurgia redutora de risco é simplesmente tirar o quê? O corpo glandular,
e preservar todo o envelope cutâneo e complexo alveolar. É realmente uma adenectomia, com reconstrução, com implante mamário. Mas, quando nós pensamos em cirurgia redutora de risco, a gente nunca pode esquecer que essa paciente, uma mutante, uma paciente que apresenta uma mutação de NBRCA1 e NBRCA2, também carrega, também herdou, junto com esses genes, a possibilidade de desenvolver um câncer de ovário. E esse câncer de ovário, que surge nas tubas e depois vai ser implantado nos ovários, então ele tem como origem inicial as tubas, essa paciente não pode esquecer que tem que tratar a tuba e o ovário e ser submetida então a uma salpingo-oforectomia profilática. Por quê? Porque se ela trata a mama e esquece dos ovários, ela acaba morrendo de um câncer de ovário no futuro. Então essa paciente, no momento oportuno, vai ter que ser submetida a uma salpingo-oforectomia profilática, ou uma salpingo-oforectomia redutora de risco, com uma diminuição do risco que vai de 80% a 98%. Por quê? Porque você nunca consegue remover todo o tecido. Com isso, ela ainda apresenta um risco residual de vir a desenvolver a doença. E, na grande maioria dos estudos, esses estudos mostram que essa paciente submetida a uma salpingo-oforectomia profilática ou redutora de risco também determina uma diminuição do risco de elas vir a desenvolver um câncer mamário em 50%, porque, obviamente, a gênese do câncer de mama passa pela síntese dos hormônios sexuais femininos. É importante salientar qual o tempo ideal de realizar esses procedimentos. Então, isso vai depender muito da faixa etária onde os parentes dessa mulher, que está na sua frente, apresentou as doenças. Exemplificando, se a avó dessa paciente teve um câncer de mama aos 50 anos de idade, a mãe dela teve um câncer de mama aos 40, provavelmente ela vai ter um câncer de mama ao redor dos 30 anos de idade. Por quê? Porque nós temos uma antecipação do comprometimento, da manifestação da doença, da penetrância do gene, né, que vai se manifestar ao redor de 8 a 10 anos a cada geração. Então, a cada geração, essa doença se manifesta ao redor de 8 a 10 anos, mais precocemente nas famílias. Assim sendo, se a mãe dela teve o câncer de mama ao redor dos 40 anos, a avó aos 50, provavelmente ela vai ter seu câncer de mama ao redor dos 30 anos. Qual seria o momento oportuno dessa mulher, então, realizar a adenectomia profilática? Ao redor dos 25 anos de idade, para que nós tenhamos uma margem de segurança. Já o câncer de ovário, ele costuma aparecer numa idade mais avançada, ao redor dos 45, 50 anos de idade. Então, dificilmente nós deixamos essa mulher chegar aos 40 anos com a preservação das suas tubas e dos seus ovários. Nós indicamos, de forma profilática, preventiva, redutora de risco, a salpingo-oforectomia ao redor dos seus 35, 40 anos de idade. Então, ela vai realizar a mastectomia entre 25 e 30, esta paciente que eu ilustrei, e a sua salpingo-oforectomia ao redor dos 40 anos de idade. Nós orientamos, então, que essa mulher constitua a sua família, que tenha seus filhos, numa idade mais precoce, para que depois ela possa ser, então, ser submetida a esses procedimentos que vão trazer tamanho benefício para a sua vida. Exemplificando, nada mais ilustrativo do que o caso da Angelina Jolie, de ter um pedigree tão comprometido com avó, com mãe, com tia, com câncer de mama e câncer de ovário na família, realizou a mastectomia profilática e, em seguida, depois de alguns 3 anos, ela realizou a salpingo-oforectomia, agora também de forma profilática, visando o quê? Visando qualidade de vida, bem-estar, não só para ela, mas para a família. Obrigado pela atenção de vocês.